Vamos combinar que um dos maiores pesadelos, um dos maiores medos aí de quem tem empresa pequena, né, ou de quem é gestor ou líder de pequena empresa, é você estar de olho numa solução nova, né, para a empresa, ou de um sistema novo, de uma ferramenta nova para você implementar ali na operação, e aí você acaba implementando, só que não dá certo, o time acaba não usando, não tem aquela adesão, aquele incentivo para usar e acaba dando errado, e você investiu no negócio e acaba tendo que tirar ele da operação, tendo que cancelar o plano de começar a usar uma nova solução ali que você achou que ia dar certo. Esse é um medo muito comum que todo empreendedor tem, né? Porque a gente precisa buscar, a gente precisa necessariamente buscar ter o maior ROI, né? O maior retorno sobre investimento de qualquer decisão que a gente faz, principalmente quando o quesito é ferramenta ou soluções novas, porque isso pode mudar totalmente a forma como a empresa funciona, como as pessoas trabalham ali dentro, né? Não é uma tarefa fácil, não é uma decisão fácil também. E quando acontece isso de dar errado, é uma merda. Mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como que eu resolvo essa questão, pelo menos da adesão das ferramentas, né? Das soluções que eu entrego para os meus clientes, soluções de gestão, de eficiência, enfim. Principalmente focando nessa questão de adesão das ferramentas, né? Porque às vezes o gestor ele pensa ali em fazer uma solução, né? Seja um CRM, um sistema de gestão financeira, um sistema de gestão operacional, e aí a equipe acaba não usando, né? Então dá esse medo realmente de aplicar o negócio na empresa e trazer ali com tudo o sistema novo, só que a empresa não acaba não usando. Então eu tenho um método que eu acabo usando isso nas empresas que eu implemento os sistemas, as soluções, que geralmente dá certo, né? Então é um método que eu já uso há um bom tempo para meio que garantir ou para pelo menos ter um pouco mais, né? Aumentar as chances do pessoal que vai usar ali realmente usar o negócio. E aí eu vou te mostrar como que eu faço, né? O passo a passo que eu faço para fazer isso, e você pode ter alguns insights, né? Algumas ideias aí para você fazer, né? Botar em prática na próxima solução que você for trazer para sua empresa, na próxima ferramenta que você for investir, e aí você já consegue usar essas coisas que eu vou te passar na prática para melhorar a adesão da sua equipe aí. Fechou? Então, vamos embora para minha tela aqui do computador, né? Bora para minha tela, porque eu separei um mapa mental aqui, né? Fiz um mapinha para me organizar aqui também, para ficar mais visual o negócio. Eu separei em 6 pilares, né? Então são 6 pilares aí que eu sigo geralmente, que são importantes para eu conseguir aumentar a adesão das equipes aí do sistema que eu faço, que eu implemento nas empresas. Sem esses 6 pilares aqui, cara, é muito difícil. Muito difícil mesmo, tipo, as pessoas usarem mesmo, porque mesmo que você não use isso aqui de um jeito consciente, vamos dizer assim, se você souber até implementar algumas dessas coisas aqui, só que sem estar consciente, você até consegue aumentar a adesão. Só que os 6 pilares, eles aumentam muito a chance das pessoas realmente usarem, e são coisas simples assim, não é nada difícil, não é nada muito complexo para você fazer. Então, primeira coisa, né, tudo isso nasce do medo do elefante branco, né, o elefante branco na sala ali, que tá andando na sala tranquilamente, tá subindo nas paredes, tá subindo no teto, e esse elefante branco aí não sai nunca da sala, porque, cara, a gente tá sempre com esse medo de investir nas coisas e não usar, investir nas coisas e a equipe não aderir ao negócio, ou então você compra uma ferramenta mesmo para você usar e você acaba não investindo, e aí a maioria das ferramentas hoje em dia a gente sabe que é tudo assinatura, né? O que é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo, não dá para reclamar também, porque é o futuro, né? É o futuro e o presente, o passado e todos os tempos possíveis, porque não tem para onde fugir mais. Então é foda de você investir em alguma coisa e não usar, né? Então a gente sempre vai buscar um retorno bom ali do investimento que a gente faz na empresa, sempre. E essa resistência, né, das pessoas, de quem precisa usar os sistemas, ele nasce dessas duas coisinhas aqui, que é justamente a mudança de comportamento, que é meio que a cultura que a pessoa tem em usar coisas, né, em ter uma certa noção de soluções do mercado e como que ela usa mesmo na prática, né? Então, às vezes a pessoa pode ser uma completa zero à esquerda em ferramentas, só que se você obrigar ela a fazer isso, ela, pô, não tem como, né? Ela vai ter que usar realmente, se for uma coisa muito essencial, ela vai ter que usar, então você vai mudar o comportamento dela, mas depende muito disso. Então, mudança de comportamento e capacidade técnica. Se a pessoa não tiver essa noção de, porra, clicar no mouse, ó, tô clicando no mouse aqui, se a pessoa não souber nem fazer isso, é foda também, né? Então, tem que ter uma certa consciência nessas duas coisas aqui, que a gente já consegue meio que delimitar as coisas, porque a gente sabe que a resistência sempre vai vir, principalmente desses dois pontos aqui. Então, a gente consegue resolver mais fácil, né? Pensando nesses dois. Então, primeiro pilar, como que eu faço, né? Primeiro, eu busco criar as rotinas diárias.
diárias. Isso aqui, cara, é a primeira coisa. Sempre que alguém me pergunta, Pedro, como que você faz, como que você fez pra começar a usar o Notion? Eu acho muito difícil, não sei o quê. Não só de Notion, tá? Eu tô focando em Notion aqui porque é o meu serviço, né? O que eu faço, meu negócio gira em torno do Notion ali, gira em torno de sistemas. Então, o Notion é um pilar aí do meu negócio. Mas, cara, qualquer coisa, qualquer solução, qualquer outra coisa, eu sempre vou bater na tecla que você criar o hábito de fazer alguma coisa, você fazer todos os dias alguma coisa, uma rotinazinha diária ali que você monta pra você mesmo ou que outra pessoa monta pra você e você precisa seguir, porque isso é o poder do negócio. A gente sabe que hábitos funcionam e todo mundo sabe, né, que hábitos funcionam, que você consegue sim desenvolver hábitos e quebrar hábitos ruins também através da consistência, através de você fazer todos os dias, fazer, sei lá, várias vezes por dia ou várias vezes por semana ou todas as semanas, enfim, eu prefiro sempre fazer todos os dias. Hábito pra mim é hábito, então se você quer realmente simplificar um processo e você quer aumentar as chances do negócio dar certo, de dar resultado, cara, faz o negócio diário, faz dia a dia. Então eu coloquei aqui forçar o uso, né? Como que eu forço o uso da pessoa? Através da repetição. E aí eu sei que a adesão real só acontece quando existe um uso automático por repetição. Cara, a repetição, ela vai fazer a pessoa se familiarizar muito mais fácil com a ferramenta, com as coisas que estão acontecendo ali na tela. Então, se ela não usar, se ela não abrir, se ela não ver frente a frente, se ela não sentir o cheiro do sistema ali, entendeu? Não tem como, não tem jeito, não vai realmente usar o negócio. Então tem que ter essa consistência, tem que ter essa naturalidade de você abrir, ver o que está acontecendo ali, ficar mexendo, fuçando aqui e tal. Essa ferramenta aqui de mapa mental, por exemplo, ó, eu já usei ela algumas vezes para fazer, inclusive para vídeo aqui, para conteúdo e tal. Mas se eu não soubesse, se eu nunca tivesse usado uma ferramenta de mapa mental antes, cara, eu ia ficar, sei lá, horas para fazer esse mapa mental aqui. Isso que ainda tem IA para fazer, né? Tem IA que você consegue ligar a IA aqui e fazer um mapa mental para você, mas o Notion não tem isso, né? Você consegue criar um sistema inteiro no Notion ou fazer ele te ensinar a usar o sistema. Então, é repetição, é você usar ali na prática e repetição, prática e hábito, rotina e fazer as coisas. E como que você pode fazer isso, né? Aprender usando, principalmente, 1000 vezes mais funcional do que cursos e vídeos de instrução de como usar. Isso aqui eu percebi na prática também, né? Quando eu termino os meus sistemas, né? Quando eu entrego os meus sistemas ali, eu faço toda a parte de instrução do sistema, da solução no geral, então todos os tipos de recursos que tem no sistema, todos os tipos de qualquer tipo de operação que tenha no sistema ali, elemento, recurso, funcionalidade, ferramenta que está acontecendo ali, eu geralmente faço um vídeo, ou então eu faço por print, né, eu vou tirando os prints ali dos botões, das coisas que a pessoa precisa clicar ou visualizar para fazer alguma coisa, fazer alguma ação, e eu coloco no portal, né, do portal do cliente, que eu geralmente sempre entrego os portais, um portal do cliente, para o cliente ter esse acompanhamento do meu serviço e tudo mais, né, para saber como que tá o andamento ali do progresso. Só que, cara, não adianta assim, não adianta ter um vídeo ali, não adianta ter 1000 vídeos ali, não adianta ter um curso inteiro sobre como usar o sistema se a pessoa não vai usar o negócio, se a pessoa não vai abrir o meu vídeo e seguir o vídeo usando ali na prática também, como se fosse um professor ali mesmo, né, como se fosse uma aulinha ali. Então não tem como fugir disso também, então tem que usar mesmo. E aí, indo mais, né, na prática aqui, aprofundando mais ainda, como que a gente pode fazer isso, né, com ações simples. Então, o que eu faço geralmente nesses hábitos, né? Quando a pessoa quer usar, quer aprender a usar ali e tal, você precisa colocar hábitos e usos práticos e simples. Então, criar tarefas, criar notas, organizar textos. Então, basicamente, cara, criar tarefas é apertar um botão. Aperta o botão, escreve o nome da tarefa, bota o status dela, bota a data e tal, a pessoa ela vai criar essa tarefa, vai sair da página de criação de tarefa, ela vai ver a tarefa criada ali na cara dela, que já é ótimo, né? Porque ela vai criar um negócio, ela vai criar do zero, né? Então ela não criou o sistema por trás para criar a tarefa do zero, só que ela criou uma tarefa, ela criou um cadastro, ela cadastrou alguma coisa no sistema e ela viu o negócio funcionando e ela viu entrando na operação ali, se o sistema for realmente integrado, centralizado, tudo mais, né? Que geralmente eu faço sistemas que são todos centralizados, então você cria uma tarefa e já atualiza o relatório, já atualiza o cliente, não sei o que, tal, fluxo de caixa, tudo isso centralizado. Eu gosto de fazer desse jeito, né? Mas tem gente que faz diferente. E aí a pessoa ela vai ter uma noção muito melhor que o negócio não é tão difícil quanto parece. E aí você vai, a pessoa pode percebendo também que a mesma coisa que ela faz para criar uma tarefa é quase a mesma coisa que ela faz para criar um projeto, para criar um cliente ali dentro, para criar uma interação com o cliente, o follow-up. É a mesma coisa. Tipo, o Notion, nos sistemas que eu faço, eles sempre
eu sempre mantenho uns padrões que justamente para fazer isso aqui, para melhorar a adesão, mas também para facilitar o cadastro das coisas, porque muitos clientes chegam até mim e falam: Pedro, eu uso ferramentas, ou eu já testei outras ferramentas, e eu não gosto do jeito que elas funcionam, não gosto do jeito que é a interface, não gosto do jeito que é tudo muito complexo, tem muita coisa acontecendo na tela e eu fico perdido. Aí eu falo: beleza, então você precisa de um sistema totalmente funcional, intuitivo e simples de você usar. Então o que eu faço? Eu simplifico todo o processo. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, né? Mas por trás ali do processo, claro que vai ter as bases de dados, vai ter as relações, vai ter um monte de coisa que é um pouco mais complexa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou esconder, porque o cliente não precisa saber de como que funciona o back-end do negócio, né? Pra quem é programador e desenvolvedor. Então ele só precisa saber do front-end, que é justamente esse botão de criar uma tarefa. E aí ele vai lá, cria uma tarefa, entende como que cria, entende que o negócio tá funcionando ali normalmente, e ele vai pegando o jeito aos poucos. Então isso aqui é muito poderoso assim, essas ações simples, essa parte de rotina, de hábitos. Então por isso que eu coloquei como primeiro pilar aqui, porque é justamente o que eu sempre faço. Tem algumas coisas aqui que eu não preciso fazer em todos os sistemas, tá? Sendo bem sincero, porque às vezes o sistema ele tem alguns recursos que funcionam bem para alguns pilares e outros pilares que não precisa tanto, né? Então, só que esse aqui de rotinas diárias eu geralmente busco fazer sim, busco trazer para a operação de todo mundo que for usar ali, todos os usuários do sistema. Outra coisa, né? Transformar o Notion na fonte única de verdade, né? Que a gente usa, né? Que é um termo que a gente usa para sistemas, para soluções que eles são, que eles têm essa capacidade de centralizar muita coisa. Então você consegue colocar muita coisa ali dentro, não precisa ficar pulando de ferramenta em ferramenta. Então é uma das formas que eu mais gosto de trabalhar, principalmente pelo Notion ter essa capacidade também, né? Então eu gosto muito do Notion por causa disso, que a gente consegue transformar ele no centro de comando, no cérebro da empresa. Então o mantra é: se não tá no Notion, não existe. Então, isso aqui, não só por ser um mantra, né? Mas, cara, isso aqui ele ajuda muito a você tirar muita coisa da sua cabeça, muitos problemas, e realmente não ter tanta dor de cabeça de ficar procurando as coisas. Porque, cara, se não for assim, você vai ter documento em um lugar, você vai ter processos documentados em outro lugar, em outra ferramenta, você vai ter tarefas em outro lugar também, você vai ter a comunicação da equipe, provavelmente já vai ser em outro lugar, não vai ser no Notion, então você já vai ter essa separação das coisas, mas aí, enfim, não tem como fazer nada, né, relacionado a isso, porque o Notion ainda não tem um chat ali, igual o Slack e tal, mas, cara, tem muita coisa que você consegue, sim, trazer pro Notion e facilitar até essa questão de decisão, de tomada de decisão, né, então não vai existir mais, se você fizer o Notion virar a fonte única de verdade da sua empresa, você não vai nunca mais falar isso aqui, onde tá aquele arquivo, onde eu salvei aquela porra daquele documento, onde eu salvei aquela pasta de imagens do meu cliente, onde eu salvei aquele vídeo de marketing para eu usar aqui na empresa. Cara, não existe isso, porque vai estar tudo na porra do Notion, entendeu? Vai estar tudo num lugar só, e é por isso que é tão bom você centralização total, é por isso que eu gosto tanto de centralizar, os meus clientes já sabem disso, né, eu centralizo tudo que eu consigo ali no Notion, tudo que dá, tudo que é possível, né, tem coisas que, claro, não tem como fazer, mas, claro, cara, tudo que é possível centraliza, porque você vai ver que é uma beleza, é uma maravilha, você só entra no Notion ali e você pensa: eu preciso do documento da proposta do cliente tal, do fulano, do Roberto, que eu mandei para ele dia 27. Aí eu vou lá e eu vou no Notion e eu pesquiso 27 proposta Roberto. Acabou, irmão. Você já vai achar, já vai popar na sua cara ali já. Agora, se você tivesse várias formas de salvar um arquivo, se você não tivesse o Notion ou qualquer outra ferramenta para você centralizar as coisas, os cadastros, as criações, irmão, você ia ter que procurar no Google Drive, você ia ter que procurar no iCloud, no OneDrive lá da Microsoft também, você tem que procurar nas suas pastas do armazenamento interno do seu computador, do seu celular, ia ter que procurar em tudo. Agora, centralizando, você não precisa fazer isso. Você sabe que está no Notion, então é só entrar, pesquisar o nome e algo que tenha relação com ele, né? Então, alguma data, alguma coisa, algum status, qualquer coisa. O Notion ele tá sempre melhorando essa questão da pesquisa. Eu sempre estou vendo nas atualizações deles lá que eles melhoram as pesquisas. Inclusive bem recentemente eles melhoraram realmente, eles colocaram uma visualização melhor ali na pesquisa e tal. Então, aperta Ctrl K que você já vai conseguir pesquisar suave isso aí, qualquer coisa que você quiser. Terceiro pilar, muito importante também para mudar, principalmente o comportamento, né? A gente focando em mudanças de comportamento. Você vai ver que eu sempre vou estar pulando de mudança de comportamento e
e questão de facilidade ou de capacidade da pessoa usar a ferramenta, né? Então aqui esses pilares aqui eles vão sempre ser equilibrados nesse quesito. Então aqui é um de mudança de comportamento que se você resolve uma dor ou agrega valor logo no começo, você consegue fazer a pessoa se familiarizar muito mais rápido. Então essa é a melhor solução para resistência à mudança. O sistema antigo tinha um problema muito estressante, inconveniente, que o Notion resolveu, e aí pronto, a pessoa ela vai se familiarizar e se aproximar muito mais dessa nova solução, né, do Notion. E cara, isso aqui também é muito louco assim, porque acontece muito e é muito fácil. Então, pelo fato de essas decisões de você mudar a operação da empresa, de você trazer uma nova solução para a empresa, geralmente não vai vir da equipe, né, dos colaboradores, tipo, não é um cara do marketing ou não é o gestor de tráfego que vai pensar, putz, você podia baixar essa ferramenta aqui, você podia comprar essa ferramenta e tal. A decisão final não é dele. E justamente por isso que eles vão ser obrigados a mudar. E o que você pode fazer para melhorar essa obrigação deles, né? É você justamente, cara, resolver uma dor real que a pessoa tem, talvez por um problema do sistema antigo que eles usavam, que ele usava, ou por um problema, sei lá, de incapacidade mesmo, assim, a gente não consegue usar a ferramenta. E aí você consegue simplificar o processo, a pessoa consegue usar, começar a usar de fato a ferramenta do jeito que ela precisa ser usada e ela consegue ter o melhor resultado possível, justamente por causa disso. Então o que eu sempre faço, né? Sempre busco fazer pelo menos, é justamente olhar para o jeito que cada pessoa que vai usar o sistema quer usar o sistema, que realmente que precisa e que acha interessante usar sistemas, algum problema que a pessoa tenha no geral, na prática de uso de sistemas ou de uso de ferramentas no geral, e aí eu consigo, se for possível, né, eu desenvolvo ali algum tipo de solução, alguma coisa, algum elemento, algum recurso interno do sistema para facilitar essa questão e para trazer essa solução para a pessoa. Então é uma coisa realmente bem pessoal, assim, né? Não é tão do sistema, não é tão da empresa, é geralmente pessoal. Mas claro que eu só faço isso quando é possível, né? Então esse é um pilar aqui que ele é um pouco condicional, mas, cara, quando eu consigo fazer, é surreal o aumento da adesão. Então isso aqui realmente funciona muito bem. Quarto pilar, UX e hierarquia visual, que no caso é a interface. Aqui é um dos pontos que eu mais gosto também, né? Justamente por eu ter sido designer, eu sou designer até hoje, né? Acho que quando a gente é designer, a gente nunca perde essa habilidade, né? Então eu gosto muito de interface, eu gosto muito de UI, UX e tal. Então é uma coisa que me chama muita atenção e eu sempre foco muito nisso nos sistemas que eu faço também. Eu sempre deixo as coisas o mais visuais possível, o mais esteticamente agradáveis possível, né? Porque, querendo ou não, a estética melhora muito a adesão também, né? As pessoas gostam mais do que é bonito, obviamente, mas isso aqui também conta muito, querendo ou não. E aí, esconder, o que eu faço, né? Pra melhorar também essa questão da estética e da interface. Primeiro, eu escondo a complexidade, né? Então, foi uma coisa que eu já falei aqui em cima, em algum outro pilar, que é, cara, os sistemas que eu faço, eles têm uma parte um pouco complexa, que muitos clientes até não entendem logo de cara, né? Eu preciso explicar algumas vezes ali, explicar de algumas formas diferentes. Geralmente, quando são relacionadas a base de dados, né? Que é uma coisa que é um pouco difícil de entender realmente, mas, cara, tem coisa que não precisa ver, entendeu? Tem coisa que não precisa estar aparecendo ali, a amostra. Ah, nossa, isso aqui é complexo porque é complexo e você vai ter que ver isso aqui porque faz parte do sistema. Não, irmão, você pode esconder algumas coisas, entendeu? Então, o que eu faço eu escondo e eu só mostro o que é realmente essencial. Então, menos é mais, eu simplifico para não dar problema de falta de clareza. Isso é um problema muito comum, inclusive, né? Essa falta de clareza de você, cara, muita coisa na minha tela, o que tá acontecendo? Muita coisa, eu preciso de espaço, eu preciso de fôlego. Você sabe quando você entra sei lá, quando você vai ler um documento, um livro, ou uma página, aquelas páginas antigas que tinha meio que um visual padrão de blogs, assim, antigos, que você, cara, não tinha nenhum espaço em branco, assim, era tudo imagem, ou até aqueles cartazes de mercado também, de designers meio amadores, assim, que só vai colocando os produtos, vai colocando os preços, tal, aí os preços são gigantescos, os produtos são pequenininhos, aí tem um milhão de cores diferentes, esse tipo de coisa, assim, sabe? Isso te dá uma falta de clareza ferrada, você não sabe pra onde olhar, você não sabe o que fazer, e isso incomoda o seu cérebro profundamente, então ele vai ficar meio mal ali de usar o negócio. Então, por isso que eu crio os sistemas o mais simples possível, né? Quando eu posso fazer isso. Claro que se precisar de algum outro elemento, alguma outra coisa um pouco mais visual, um pouco mais chamativa, que seja realmente mais atraente, com mais recursos, dá pra fazer também. Claro, o Notion ele abre essa possibilidade, mas, cara, sempre menos é mais, então eu sempre foco nisso, né? Simplicidade. Não minimalismo, né? Mas simplicidade. Negócio sofisticado ali, negócio que funciona sem
ficar alarmando muito, sem ficar chamando muita atenção. Cada elemento que entra no caminho pode travar totalmente o uso. Se a pessoa tem que usar alguma coisa, só que tem várias coisas no caminho ali, tem como se fosse obstáculo mesmo, tipo, poluição visual vira poluição de decisão. Então a pessoa, ela dificilmente vai tomar uma decisão clara, concisa e objetiva se tiver muita coisa na frente dela, se tiver muita coisa de obstáculo, né? Então isso aqui é uma questão muito importante aí que eu também sempre cubro nas minhas entregas. E aí as prioridades sempre aparecem primeiro. Isso aqui também é outra coisa, é básico, né? Se você pensar, porra, tá, isso aí é óbvio, né? Tipo, prioridade é prioridade, então vai ter que estar em primeiro. Mas é uma coisa que eu não vejo tanto assim em outros sistemas, outras interfaces, né? Geralmente, esse não é um foco muito grande, mas eu dou um foco bem grande nisso, né? Nos sistemas que precisam desse tipo de elemento, né? Desse pilar aqui. Cada sistema, cada solução que eu entrego para os clientes tem um tipo de prioridade diferente. Tem clientes que pediram só a parte da gestão operacional, então tarefas, projetos, equipe, reuniões. Tem cliente que precisa mais da parte da gestão financeira, então fluxo de caixa, faturas, contas, cartões, assinaturas, categorias. Então eu preciso analisar isso como um consultor de gestão, consultor de organização ali interna da empresa. Eu preciso analisar isso e saber, tá, quais são as prioridades, o que eu quero que o cliente ele abra o sistema e veja logo de cara, o que ele precisa fazer isso, né? Claro que vai depender muito do uso dele, mas o que ele precisa ver entrando logo de cara. Então geralmente coloquei alguns exemplos aqui, né? Mas pode ser tarefas, faturas, urgências, pode ser reuniões de hoje, pagamentos que estão quase vencendo, boletos, tal, essas coisas que são importantes e que não podem ser esquecidas, né? Porque querendo ou não, a gente pode abrir o sistema ali e ter que fazer outra coisa, a gente esquece de pagar alguma coisa, e se aquela é a sua única fonte de informação sobre o que está acontecendo na sua operação, você não pode deixar isso acontecer, né? Você não pode esquecer das coisas. Então, enfim, isso aqui sempre é o mais importante, né? Inclusive no Super, ó, eu até vou mostrar aqui na prática como que eu fiz isso, aqui no Super, que é justamente colocar as prioridades primeiro, né? Mostrar aqui como que funciona essa parte. Então você vê aqui, ó, simplicidade, questão visual. Então só para resumir, né, as questões que eu falei até agora, né? Os dashboards aqui, tudo em imagem, né? Chama atenção, mas sem ser muito alarmante, né? Então é só um azul, textos, padrão. Aí tem os botões aqui para facilitar o cadastro. Isso aqui pode virar rotina também, já dá para fazer a ligação. E aqui, ó, a parte dos importantes. Então aqui eu coloquei justamente o que eu tinha colocado lá no mapa mental, ó, faturas vencidas, tarefas atrasadas e reuniões hoje. Então esse aqui é um exemplo de como que você pode fazer essa gestão das prioridades. E aqui logo embaixo também tem uma outra de tarefas, né? Porque geralmente tarefas é uma das partes mais cruciais da parte operacional da empresa ali. Então, na prática é assim que eu coloco. Claro que cada sistema vai ter um tipo de cadastro diferente, mas mostrando no Super ali você já consegue ter essa ideia de como fazer isso. Seções secundárias, né? E aí as secundárias eu coloco mais para baixo. Então também eu vou mostrar isso lá, que é o fluxo de caixa completo, projetos futuros e categorias. Então categorias financeiras no caso, né? Do exemplo. Então aqui, ó, eu tenho as tarefas importantes, atrasadas, né? Faturas vencidas. O dashboard, que também é bem legal de ver logo de cara. Dashboard inteligente, integrado ali, automatizado. As tarefas, ó, aí os projetos, aí o que eu falei, ó, o fluxo de caixa completo, já tá um pouco mais para baixo. Ainda tá em cima, porque essa página aqui ela é longa, só que tá um pouco mais para baixo, porque é importante, né? Muito importante a questão financeira da empresa, obviamente, mas não precisa estar, no topo ali o fluxo de caixa completo. Você pode colocar o quê? As faturas vencidas, você pode colocar os pagamentos atrasados que faltam pagar, você pode colocar os pagamentos que faltam, que estão para entrar, né? Os agendados e que não entraram, que estão vencendo, tipo pagamento de cliente que falta entrar e você precisa ficar um pouco em cima ali, então você pode colocar aqui em cima também. E aí aqui embaixo, ó, o CRM completo, objetivos da empresa, né? Que não são tão importantes ali de visualizar sempre, mas também é importante deixar aqui em cima, mais fácil. E aqui por último eu tenho todo o calendário, né? Então, por último, eu sempre coloco também uma parte um pouco mais visual, assim, um pouco mais cheiona, né? Porque você tem esse espaço para preencher, né? Porque aqui em cima você pode ver que eu tenho a separação de várias coisas, né? Então pode ser um pouco demais, talvez, para algumas pessoas, mas eu acho importante porque ele já vai te mostrar uma visão geral de tudo que está acontecendo. E aí aqui embaixo você já tem esse espaço um pouco maior para deixar um calendário, né? Eu coloquei aqui porque eu gosto de ver em calendário assim, que é a parte de finanças, interações, projetos, conteúdos, reuniões e assinaturas, tudo junto aqui no
mesmo sistema centralizado, né? Voltando na parte da centralização, então super é o sistema mais centralizado, mais robusto que você vai encontrar dentro do Notion, desenvolvido com o Notion. Então é isso. As sessões secundárias a gente pode não deixar elas visivelmente logo de cara, dá pra gente simplificar um pouco mais e dar aquela escondida no que tiver que esconder. Quinto pilar e penúltimo aqui, que é justamente a educação e o onboarding. É a parte onde eu mostro, né, como que funciona, porque também, apesar de eu focar muito na pessoa usar para aprender, eu também, óbvio, preciso, né, foi eu que criei tudo que tá ali dentro, então eu faço sistemas personalizados, então tudo nasce da minha cabeça, eu não uso IA para criar o sistema, eu não uso, sei lá, qualquer outra, eu não terceirizo as criações dos meus sistemas, então se sai da minha cabeça, eu também preciso ter um jeito de explicar aquilo, né? Então eu uso também o microlearning, né, que são vídeos rápidos ali para cada recurso do sistema, então para cada elemento que ele é um pouco mais difícil de entender, eu preciso ali criar um vídeo sobre isso, né? Então, por exemplo, teve um sistema recente que eu fiz para uma cliente que precisava de um sistema de reajuste de preços de produtos para serem vinculados com os atendimentos da empresa. Então, tinha base de dados de clientes, tinha base de dados de agendamentos, base de dados de produtos e serviços, base de dados dos profissionais que trabalhavam na empresa, enfim. E aí eu precisava fazer essa base de dados também, essa funcionalidade da assistente dela conseguir atualizar os preços e manter eles atualizados e deixar um processo escalável, né? Então eu tive que fazer isso depois de, assim, meses que o sistema estava rodando e a gente estava ali continuando, né, construindo o sistema e tal. Ficou um sistema bem completo, cheio de funcionalidades ali que elas precisavam no dia a dia, que entregavam realmente as soluções que elas precisavam, mas esse do reajuste de preço, ele não era tão fácil de fazer, né? Porque eu precisava usar muitas fórmulas, muitas questões um pouco mais difíceis que alguém que não conhece muito o Notion não vai bater o olho logo de cara e entender o que está acontecendo e saber como usar no geral. Então eu fui lá e fiz essa funcionalidade. Assim que eu terminei a funcionalidade, já tava, aproveitei que tava meio que claro na minha cabeça, né? Tava fácil ali, tava fresco. Aí eu fui lá, já gravei o vídeo de instrução, já tinha tempo ali. Gravei, já subi lá no portal e tudo certo. Então eu faço isso e realmente esses vídeos eles ajudam muito. Geralmente vídeos curtos, o mais curto que eu conseguir, né? Então eu tento ser o mais objetivo possível, mas dependendo da complexidade ali da funcionalidade, do recurso, ele pode sair um pouco mais demorado, um pouco maior. E o sexto e último pilar aqui pra gente terminar, que é justamente o que vai fechar toda essa parte aqui, para justamente deixar os sistemas mais acessíveis e com maior probabilidade, né, possibilidade de adesão ali das pessoas que vão usar, é justamente você definir o escolhido, o guardião ali do sistema. Por quê? Cara, o guardião é a pessoa responsável pela manutenção e organização do sistema, além de ser também responsável por incentivar os outros usuários, né? Então a equipe ali que vai usar, a continuar usando e dando feedback ali sobre como está sendo o uso, algum recurso que está faltando, alguma coisa que ela não gostou, ou alguma coisa que está sendo só ruído e pode mudar, para otimizar para o uso prático de cada um com o tempo. Porque assim, por que eu gosto, né, de definir essa pessoa para ser também meio que uma conexão entre eu e a operação que está acontecendo por trás do sistema na prática, né? Porque é óbvio que eu não vou ficar ali, entregar o sistema e ficar ali em cima das pessoas que vão usar, né? Eu me afasto por um tempo, pelo período de garantia eu fico ali um pouco perto, mas eu não sei de tudo que está acontecendo, né? Então tem que ter essa pessoa para me passar também essas questões, pro desenvolvedor, para eu ir melhorando com o tempo também, fazendo uma manutenção até preditiva ali, né? Um suporte meio preditivo ou preventivo, né? E essa pessoa, ela vai ser responsável justamente por entender, captar o que está acontecendo ali no dia a dia de uso do sistema, das pessoas que estão usando, me passar essas questões e aí eu consigo, né, melhorar com base no que as pessoas estão sentindo ali do sistema. Porque, querendo ou não, eu vou desenvolver as soluções que as pessoas precisam, só que, às vezes, existem várias formas de desenvolver uma solução para um tipo de operação ou processo específico. Ainda mais o Notion que te dá a liberdade de fazer de vários jeitos. Às vezes, a forma que eu desenvolvi ali, que eu implementei no sistema, pode não ser o ideal para a maioria das pessoas que vão usar. Ou pode ser o ideal e aí vai ter uma pessoa só que vai falar que não é muito legal, só que a pessoa, às vezes, vai ser uma questão específica dela e não precisa ser alterado necessariamente. Mas se for questão de maioria, aí eu vou lá e mudo, né? Porque essa é outra questão que define se as pessoas vão usar ou não, se o sistema e a solução vai ser um sucesso ali que vai trazer resultado ou não, justamente as pessoas gostarem, né, e conseguirem usar. É muito importante de ter essa pessoa que vai fazer essa ponte, né, entre eu e o uso no geral. E essa pessoa ela precisa também ter um pouco mais de noção do Notion, né? Porque ela precisa saber
saber como explicar para mim também as coisas, né? Então, essa pessoa aqui, ela tá com problema na base de dados, porque o botão interno tal, não sei o que, e a relação com não sei o que lá e tal. Não precisa ser um mestre em Notion também, mas precisa saber, pelo menos, me explicar o que tá acontecendo. E geralmente tem, né? As empresas, os clientes que chegam até mim, eles têm pelo menos uma pessoa que entende um pouco melhor, né? Ou então tem uma pessoa que meio que arrastou a outra pessoa, né? Ou talvez o sócio que arrastou o outro sócio a fazer alguma coisa no Notion, e aí me chamou para fazer justamente isso. E aí um sabe usar bem o Notion, um tem já familiaridade e o outro ainda não. Então eu faço também essa parte da consultoria, né? De meio que explicar como que funciona ali dentro. Mas enfim, ter esse escolhido aqui também é bem importante. Então é isso. Esses são os 6 pilares aqui que fazem com que eu consiga não garantir 100% a adesão dos sistemas, porque é impossível, né? Qualquer tipo de ferramenta, qualquer solução, qualquer coisa que você for colocar nova dentro de uma empresa com pessoas usando, você vai ter dificuldade, querendo ou não, isso ainda é uma realidade, a não ser que a IA chegue em algum momento e consiga, a pessoa pede para a IA criar alguma coisa, algum sistema já vinculado com a operação interna da empresa, e aí a pessoa cria com base no que ela vai usar de fato, com o que ela vai ter mais familiaridade, mais facilidade para usar, e aí cada um cria o próprio sistema e aí acabou, né? Aí não precisa nem não precisa nem de empresa mais, cada um cria a sua própria coisa e é isso, vai vender, vai fazer as coisas ali. Então, enfim, esses são os 6 pilares. Se você achou que eles fazem sentido, coloca aqui embaixo qual que você acha que é mais importante, né? Qual que você acha que é realmente o pilar essencial, fundamental para fazer isso. Quero saber também, né? Tem alguns pilares que, como eu falei, eu foco em trazer para todos os sistemas, todas as soluções que eu entrego, mas tem outros pilares que não necessariamente eu preciso implementar em todos. Tem essa parte meio que relativa. Então, bota aqui nos comentários que eu quero saber e deixa o like também para eu saber que esse vídeo foi útil e que eu posso trazer mais como esse aqui. Se inscreve no canal para não perder também nenhum vídeo e para o nosso canal crescer aqui também, né? Meu objetivo é bater 1.000 inscritos esse ano, 2026. Então, eu tô com 500 e pouco aí. Então, é um objetivo que eu tô na luta e eu vou conseguir. Então, com a sua ajuda, a gente vai conseguir junto, certo? Então, valeu. Até o próximo vídeo. Vai ficar aparecendo algum vídeo aqui na tela que eu tenho certeza que vai ser útil para você também. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Te vejo lá.